Fala, meus e minhas feras da física, aqui quem fala é o Tino. E se você ainda não é um fera da física, se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e seja você também um fera da física. Bom, no vídeo passado eu terminei a parte de constituição da matéria e hoje eu não podia deixar de trazer o clássico. Qual que é esse clássico? Estados físicos da matéria. Oh, esse negócio é bem clássico. Você fala disso, cara, na hora, sólido, líquido e gasoso. Aí você pergunta o que isso significa? Pois é, mas isso acontece porque só decorou. Ele não entendeu. E já que eu estou falando de matéria, eu quis trazer isso para vocês entenderem o que significa isso. Então, vamos lá? Ah, já avisar agora? Se está gostando do que eu estou fazendo aqui, está gostando dessa parte de noções gerais e tal, eu estou preparando tudo para poder chegar ao que vem em sala de aula, para você não cair de paraquedas, como faz no ensino médio. Então, se você está gostando, manda aí para aquele amigo, para aquela amiga sua que você sabe que está muito perdido, está muito perdida na física. Chama para cá, fala que tem um carinha mais ou menos arrumadinho, que está começando agora, uma parte básica. Isso eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então, vamos lá? Vou abrir aqui o negócio, aquele mesmo esquema. Printa, pausa para copiar, que o roteirinho já está na mão, para você não ter nenhum desespero. Vamos lá. Tá aí o classicão, estados físicos ou fase de agregação. Já te mostro a diferença entre isso. Mas o que é isso? Aquele negócio de sólido, líquido e gasoso. É uma configuração que as moléculas apresentam aqui no nosso mundo macroscópico, aqui no nosso olho. E dependendo de alguns fatores, ela pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Por que tem essa diferença? Vamos ver cada fase. No estado sólido. Nesse primeiro momento, vou chamar de sólido. De estado sólido primeiro. O estado sólido é um estado em que as moléculas estão muito próximas entre si e apresentam uma certa organização. Com essa organização, fica meio impossível mexer livremente. Pense no estado sólido como um busão apertado, cheio de gente. É qualquer movimento que você consegue fazer? Não, porque o ônibus está muito cheio. E no estado sólido seria mais ou menos isso. As moléculas não conseguem mexer livremente porque está muito apertado. Tem muita organização. E essa organização é permitida por causa da maior força de atração entre as moléculas. Aí, por causa disso, as moléculas simplesmente vibram, porque na natureza tudo tem uma certa frequência natural de vibração. Um exemplo comum é a água, depois que passa de 4, 3 graus Celsius. Olha a estrutura que ela apresenta. É disso que eu estou falando. E por que vai ter uma pequena diferença? Por causa dos espaços que existem aqui, ó, ao redor. Os espaços entre as moléculas. Isso que permite aquela diferença de sólido, líquido e gasoso. Segue em frente. Estado líquido já começa a diminuir a organização. Com isso, apresenta um certo espaçamento. O ônibus fica um pouquinho menos cheio, dá para mexer. Mexe em braços, preguiça, coisa assim, mas ainda não dá para mexer livremente. Só diminuiu o espaço, a organização. E com esse afastamento, a força de atração entre as moléculas diminui. O que isso faz permitir as moléculas vibrar, rotacionar e fazer outras coisas, outras piruetas. Assim. E na fase gasosa? É a fase que liberou geral. Não tem organização, não tem ordem nenhuma.
tudo está esparramado e bagunçado. Zero de organização. Com essa falta de organização, a força de atração é praticamente inexistente. Aí a molécula faz o que quiser. Uma coisinha que eu quero que você puxe certinho, depois de ver isso aqui, fase líquida, olha o pequeno espaçamento, e fase gasosa. É isso. Uma coisinha que eu quero que você puxe certinho é na fase sólida. Existem algumas propriedades para quem está nisso aqui. No sólido, quem está na fase sólida, puxa aí a setinha, apresenta massa, volume e forma física constante. Massa, volume e forma física constante. Notou? Vamos para o líquido. Líquidos apresentam massa e volume constante. No entanto, a forma física varia de acordo com o recipiente que o contém. Líquidos possuem massa e volume constantes. Porém, a forma física varia de acordo com o recipiente que o contém. Fase gasosa. Estado gasoso apresenta massa constante, no entanto, o volume e a forma física varia. O volume varia e a forma física varia de acordo com todo o espaço que é fornecido. Lá, gasoso possui massa constante, volume e forma física variável. A forma física varia de acordo com o espaço todo que é fornecido. Essa é a pequena diferença. Líquidos apenas ocupa todo o espaço do recipiente que o contém. Já o gasoso ocupa tudo. Olha para mim aqui. Uma coisinha. Por que eu estou insistindo tanto nessas propriedades? Olha isso aqui. Isso aí. Primeira fase da FUVEST 2019. A questão na seca pergunta por que os gatos são líquidos? Com base nas propriedades dos líquidos. E aí, o que eu falei dos líquidos? Possuem massa e volume constante. No entanto, a forma física varia de acordo com o recipiente que eu contém, né? Tempinho para você procurar o gabarito. Viu só? Por isso que eu insisti nessa primeira parte. Pega, se não anotou as setinhas, anota. Que aí se apareceu na FUVEST, pode ser que apareça de novo. Questão de conceito. Física não está mais só decorar a fórmula, também está precisando de conceito. Bom, notou? Espero que tenha notado. Aqui. Beleza, cadê o laser? Cadê o laser? Aqui. Essa tá aí. Os estados físicos ou chamadas fases de agregação da matéria. Vamos para o clássico? Essas transformações, o negocinho que é clássico. Livro de ciências do 9º ano, hein? Então, vamos lá. O que seriam as mudanças de estado? Mudar a configuração molecular. Já vimos as propriedades e configuração de cada uma. Agora a gente só precisa passar aqueles nomezinhos clássicos de mudança. Passar do sólido para o líquido. Qual que é o nome? Isso aí. Flux não. Agora passar do líquido para o gasoso. Calma aí. Calma, porque aí já tem uma zica. Porque dependendo da temperatura que passar, pode ser chamado de ebulição, evaporação ou calefação. E aí, qual dos três? Bom, nesse primeiro momento, para representar os três, eu escolhi chamar de vaporização. Aí entra a segunda zica. Ela envolve a diferença de estado para fase. O que seria fase? Lembrando que isso aqui é
consegui com os pessoal lá da química que eu conheço. O que seria a fase? Fase sólida, líquida e gasosa. Agora, estado. Quando a gente fala de estado, já está envolvendo as grandezas de estado de um gás. O que seriam as grandezas de estado? Volume, pressão, temperatura, essas coisas. Com isso, em uma fase, a gente pode ter vários estados. Um exemplo disso é aqui, que aqui o mais apropriado seria chamar de vapor, que primeiro passa em vapor e depois para gás. Só que nesse primeiro momento é só para ter noção, eu não vou aprofundar nisso. Deixa para quando a gente estiver lá na termologia. E por isso chamei de vaporização, para representar aqueles três. E qual seria a diferença básica de vapor para gás? A diferença está aqui, na volta. Se você só mexer na pressão e voltar para o líquido facinho, é vapor. Agora, se você mexer na pressão e não voltar facinho, aí vai ter que mexer com a temperatura. E aí seria gás. Essa é a principal diferença, mas vamos retomar isso na frente. Aproveitando, voltando do gasoso para o líquido, qual que é o nome? Liquefação ou condensação. Líquido para o sólido, solidificação. Agora vamos passar do sólido para o gasoso. O favorito de aluno que o professor fala que não reprova por falta. Sublimação. Aí vai o professor zoeiro e fala, brincadeira, reprova por falta sim. Volta para não perder ponto. Essa volta, chamada de ressublimação, tá aqui. Para você que quer fazer aquele printzinho maroto, tá aí. Para você que é que nem eu, gosta de conceito, olha aí. Para você também printar, fazer aquele printzinho básico, anotar conceitos de cada transformação. E parou por aí? Não, ainda tem mais. Não só tem esses três estados, mas primeiro, um negocinho lá da química, presentinho para vocês. Para fazer aquelas mudanças. Você acha que é assim de graça? Não. Precisa ocorrer aqueles negócios lá de absorver energia ou liberar. Lembra lá os fenômenos da química? Basicamente se resume a absorver energia para quebrar ligações e liberar para formar ligações. O processo que absorve energia, chamar de quê? Endotermo. Se ele absorve energia, absorve para quebrar. Concorda comigo que do sólido para o gasoso ocorre uma quebra? E isso permite que ela mude? Por isso, podemos dizer que a fusão, vaporização e sublimação são processos endotérmicos. Agora volta do gasoso até o sólido. Libera energia para formar ligações. Podemos dizer, então, que a condensação, solidificação e a ressublimação são processos exotérmicos. Uma pequena curiosidade, rapidinho. E para terminar, não existe só sólido, líquido e gasoso. Existe também outros, só que já se encontram fora da Terra. Um outro exemplo é o plasma, aquele que é famoso pelos alunos que gostam de se destacar em sala de aula. O professor fala de sólido e gasoso, vem o nerd da sala e o plasma. Fica a dica aí para quem quer se destacar. Plasma. O que seria plasma? Então, seria um estado em que a matéria tem suas propriedades elétricas alteradas por causa da alta temperatura. Fica mais ou menos um negócio esquisito como isso aqui. Acredito que você já deve ter visto essa bolinha em algum lugar. Pois é, isso que é plasma. Tem mais um também, condensado de Bose-Einstein. O que seria isso? É um estado em que a matéria se comporta como um único átomo. Isso por causa da baixa temperatura. Fica mais ou menos um negócio assim. Aqui, entenda, altas temperaturas como quente e baixas temperaturas como frio.
Enquanto a gente não chega lá na termodinâmica, entenda assim, para não confundir. E para fechar com chave de ouro, você que não entendeu nada, tá aí. Os famosos fases de agregação da matéria, em forma de meme. E se é o Tino que está falando, tem que ter meme, então não podia deixar de lado. Então, é isso. É isso. Tentei ser um vídeo mais curtinho, deve ter demorado um pouquinho por causa lá da FUVEST, então. Mas eu espero que tenha feito muito sentido para você, porque é importante demais essa, essa primeira parte, de criar uma preparação para o que ainda a gente vai estudar lá para frente. Espero que tenha gostado. E acho que não tem mais nada para falar, não. Então é isso. Obrigado. Até a próxima. E.